Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco pela TV Tubá, sempre junto de você. E hoje nós temos a grata satisfação de receber neste programa, para a satisfação de vocês, dos nossos telespectadores, para falar de um assunto tão importante, que é a base da nossa saúde, da nossa vida, que é a nutrição. E hoje nós recebemos aqui no programa Saúde em Foco a nutricionista Alice Cunha, especialista em nutrição clínica e também no controle da obesidade e hipertensão, né? Emagrecimento. Emagrecimento, quer dizer. Confundindo no assunto que vamos falar, não demora, mas ela é especialista em nutrição clínica, né? Isso. Emagrecimento e obesidade. Então, Alice, é uma satisfação muito grande recebê-la aqui. Obrigada, é uma satisfação estar aqui novamente com o senhor, muito bom. Eu sempre admiro muito o profissional que busca sempre o crescimento, né? Isso é fundamental. A pessoa tem que estar sempre procurando se atualizar, buscando conhecimento. E a nutrição hoje, eu considero uma especialidade muito importante. Porque a base da saúde é a alimentação. Está no alimento. Então, diante disso, pela tua experiência de quase 10 anos formada já, né? São 9 anos de... 9 anos. Já de né? atendimento. Tem o teu consultório ali no Farol. No Praça Shopping. Praça Shopping. Isso. No Praça Shopping. Trabalhou muito tempo lá no Hospital Bahia Sul, em Bahia Sul. Trabalhou aqui no SESC. No SESC. E tem uma experiência muito grande. Eu acho que isso é muito importante para um profissional. E eu gostaria de saber de ti, que tu pudesse falar um pouquinho sobre o avanço atual dessa especialidade, a nutrição, a importância que ela é hoje, como também um apoio para os profissionais como médicos e para a própria família. Uma orientação importante, porque nós muitas vezes nos alimentamos mal, de forma errônea. Então, eu deixo contigo para falar um pouquinho da importância hoje da nutrição nesse contexto da saúde. Então, a alimentação está cada vez mais em foco, né, doutor Mário, como a gente estava conversando, tanto para o bem quanto para o mal. O que a gente tem que lembrar é que a alimentação, a gente tem que saber o que comer e quanto comer, na verdade, né? O alimento, independente de ele ser benéfico à saúde ou não, a gente também tem uma quantidade adequada, personalizada, individualizada para cada paciente, né? Lembrando que a gente tem que verificar a questão de patologias, que são as doenças, questão de sexo, idade, como é o ritmo da pessoa. E lembrando que hoje a gente tem como utilizar o alimento como fonte da nossa saúde, como prevenção e até mesmo como prevenção à nossa saúde em questão de medicamento. A gente pode utilizar a alimentação hoje para muitas doenças. Só que o mesmo alimento que vai nos fazer bem e nos dar saúde pode também ser prejudicial. Então é importante que as pessoas comecem a aprender os seus hábitos alimentares desde cedo, aprendam a comer em família, ensinem seus filhos desde pequeno o alimento correto. Eu sempre uso uma frase que eu acho fundamental para os meus pacientes, que é: queres viver mais, comece descascando mais e desembalando menos. Porque está cada vez mais os alimentos industrializados. Eu sei que as pessoas não têm mais tempo, mas a gente está esquecendo do principal, que é a nossa saúde, né? Nós somos a nossa prioridade. Porque há muitos anos eu persigo isso. E quando fui secretário de saúde em Minas Gerais, eu tive a possibilidade de fazer um laboratório de bromatologia, montar, justamente para combater os alimentos com excesso de aditivos químicos e tudo. Quando tu fala de desembrulhar menos, descascar mais, justamente isso que nós precisamos. Que o produto industrializado, ele é um produto artificial.
E nós temos que aprender a comer o natural. Muitas vezes dá um pouquinho mais de trabalho, mas vale a pena para a saúde. Voltar a comer o natural. Quero que as pessoas antigamente faziam isso. A gente não via tantas patologias, tantas doenças tão frequentes como hoje, né? Alice, na tua experiência, porque hoje a gente vê muito crianças rebeldes, muitas vezes, para se alimentar com verde, com amarelo, por exemplo, uma cenoura, uma beterraba, um brócolis. Dificuldade dos pais para incutir isso. Qual é a tua experiência nesse sentido, assim? O que tu poderia dar de conselho para os pais? Então, tanto na prática clínica quanto na minha prática realmente profissional, que eu já trabalhei com alimentação infantil, na merenda escolar, o que eu sempre falo para os pais é que eles são os exemplos das crianças. O hábito alimentar, ele vem de casa. Mesmo aquela criança já em fase escolar, né? A escola ela é uma base de apoio. A alimentação principal vem em casa. Quando a gente recebe a criança no consultório, é visível pelo hábito alimentar dos pais a falta daquele alimento das crianças, né? Crianças que não sabem hoje o que é uma cenoura. Chega a ser cômico, mas isso acontece e é real. A criança conhece até a marca da bolacha recheada, mas não conhece o que é hoje um pimentão, né? Então, o que eu sempre falo para as mães? Aprendam a esperar a criança pedir o alimento industrializado. Eu também não sou a favor da mãe proibir a criança de comer um alimento industrializado, mas espere a criança pedir. Espera ela chegar nessa fase e pedir, porque a criança não nasce sabendo o que é uma bolacha recheada, o que é um hambúrguer da mídia, ela não sabe o que é isso. O que é um refrigerante. O que é um refrigerante. É a mãe que apresenta para a criança, ou quando ela começa na fase escolar, que aí ela vê os amiguinhos, ou vê, né? Mas é uma coisa absurda, na minha opinião, como profissional, quando eu vou num shopping, tem uma criança de 3 anos comendo um hambúrguer, né, da mídia ou tomando um refrigerante, sendo que a gente sabe que quem está apresentando aquilo ali é o pai da criança, né? Então a gente tem que lembrar que se já faz mal para um adulto, imagina para uma criança aquela dosagem de excesso de açúcar que tem, né, no alimento industrializado ou a questão do sódio. Então, aprendam a ensinar a criança que ela toque no alimento. É importante que a criança realmente vá ali e toque na cenoura, ela vai ter que começar a comer com a mão mesmo, sentir o alimento, ela tem que aprender e conhecer, né? É um pouco de paciência dos pais, sim, porque, né, é muito mais saudável que a criança coma a cenoura, porém é muito mais atrativo que ela vá pelo cheiro do alimento industrializado. Mas é extremamente importante que os pais pensem em primeiro lugar na saúde da criança do que na prática para ele. Porque isso já é uma sequência para o adolescente, né? O hábito alimentar, ele é formado na fase pré-escolar, tá? É na fase pré-escolar que o hábito alimentar é importante. Então, quando algum adulto fala, e a gente pode tirar pela gente, eu não como tal alimento, pode parar para pensar que vem da fase infantil. Vem da fase infantil, por alguma questão. O que é muito importante lembrar, Dr. Mário, é que a criança na fase pré-escolar, que é a fase ali dos 7 anos, que ele começa a crescer, ele tem uma fase onde ele realmente vai negar o alimento até 10 vezes. Isso já foi comprovado e vários estudos falam isso. Só que a gente tem que ter paciência e apresentar esse alimento várias vezes. O que eu falo muito para as mães, principalmente quando eu dou palestra em escola, é não insistir no mesmo dia, né? Porque isso pode traumatizar a criança, sim. Então a criança está comendo uma couve, a criança não quer e a mãe insiste ali e naquele momento ela não quer. Mas daqui a uma semana a criança não vai lembrar que aquela couve era aquela couve da semana passada e pode apresentar novamente porque quem sabe agora ela vai comer. Então, as mães têm que começar também a não esconder alimentos, porque eles têm mania de esconder, né? Vamos esconder então embaixo da carne. Não, a criança tem que saber o que ela está comendo e entender. E a forma de como prepará-los, né? De como prepará-los. Isso é importante, né? Sim, importante. É bem importante que a gente saiba preparar o tempo correto do cozimento do alimento, porque também não adianta a gente botar ali na cocção e deixar em grande tempo de cocção e perder as vitaminas e minerais na água do alimento. Né? A gente tem que tomar cuidado quando a gente coloca o que agora está muito na moda e bem importante, que fica bem saudável também, a gente grelhar os legumes. Tem um tempo também para que a gente possa grelhar esses legumes. A questão da higienização é fundamental também, né? A gente tem que tomar cuidado com a higienização desse alimento. Mas tudo isso já é um momento que pode chamar a criança para participar, porque com certeza vai ser mais atrativo para ela se ela já começa ali, desde a hora do pré-preparo, ajuda a mãe a separar o brócolis, ajuda a mãe eu quero cuidar da cenoura, isso tudo já é um atrativo para a criança. A fruta também é outro alimento importante para a criança, né? E muitas crianças
muitas vezes não toleram. Não toleram. E não conhecem as frutas. Né? Não conhecem as frutas. Olha assim, diz que não gosta. Sim. Lembrando que as frutas são ricas em vitaminas e minerais e para a fase de evolução e de crescimento da criança isso é fundamental. Tanto para a formação de cérebro, visão, pele, cabelo. E é surreal a gente pensar em suplementar uma criança, né? É surreal quando eu já recebi no meu consultório mãe que me disse: meu filho não come, eu preciso suplementar. Não, o filho come, a gente só tem que ter paciência para explicar como. Ah, ele não come natura, mas será que ele não come se a gente picar e misturar ele numa salada de fruta? Ele não come numa vitamina? Ele não come se a gente fazer um purezinho de maçã? Não tem outras opções para a gente apresentar? Né? É muito fora já começar a manipular alimentos assim para uma criança tão pequena que necessita tanto desse alimento. Porque a nutrição na criança eu acho um fator importante porque a imunidade, né, melhora muito. Melhorando a imunidade, o rendimento da criança escolar, tudo isso melhora. Até o sono, tudo. Muitos estudos apresentam já, né, deficiências cognitivas, falta de atenção, né, déficit em aprendizado, pela falta de alimentos, né? Isso é muito frequente nas escolas públicas e particulares, quando tem isso, a criança que não tem atenção, a criança que não está conseguindo aprender, e aí eles vão analisar, tem a falta de algum nutriente, a falta de alguma alimentação. Líquido para a criança. O que tu acha sobre como eu sou médico, tu és uma nutricionista. Eu acho que nós estamos no mesmo caminho. Tá. O aporte de produto artificial líquido para a criança. Eu sou totalmente contra, né? Como eu falei ali do alimento industrializado. Eu acho que é um excesso de açúcar para a criança desnecessário, é um excesso de corante desnessário, são aditivos químicos que a criança está ingerindo sem nutriente nenhum. Né? Eu acho que há uma polêmica grande agora da questão dos sucos, né? Talvez o Dr. Mário já tenha ouvido falar da quantidade de sucos e que a gente deve consumir a fruta in natura e não um suco líquido, porque a frutose pode dar até cirrose, já virou uma grande polêmica. Eu queria até alertar quanto a isso, né, Dr. Mário, para que realmente a fruta em suco se transforme tão prejudicial a citar uma cirrose, é uma quantidade excessiva de 20 litros diário durante 150 anos. É isso. Então aí as pessoas já estão tirando o suco de fruta e dando o suco industrializado, o líquido industrializado por causa dessa moda. A frutose é do bem, ela faz bem e se deve ser consumida, né? A frutose, a gente vivia quando era criança nos pés de fruta, comendo fruta à vontade. Sim. E essa é fonte de saúde. Sim. É uma fonte de energia, né? É uma fonte natural de energia. Lógico, agora o excesso para muita quantidade, como tu falasse, para ser prejudicial. Para ser prejudicial. A gente tem que cuidar da questão de fibras que a fruta vai... É claro que é muito melhor que a criança coma a fruta, mas também é uma opção dar o suco para que a criança esqueça o refrigerante. Lógico. Né? E é muito saudável. Porque muitas vezes não tem oportunidade, né? Tá num lugar, no outro, é difícil muitas vezes. Então, a opção é melhor ainda o suco do que o líquido artificial. Sim, com certeza, né? E é um lanche também. O suco natural não deixa de ser um lanche. E é saudável, sim, para a criança. Muito bem. Nós vamos para o primeiro intervalo. Ó, tá vendo? O assunto pegou uma forma importante. Sim. Nós não... Mas tá bom, é aqui. É isso mesmo. Essa é a TV Tubá, sempre junto de você.